Bom, então, como eu estava falando, né, essa tese, ela existe desde essa época, ela pode ser muito bem, quer dizer, se for possível, né, então ela pode ser refutada, mas é algo que a gente acha bem improvável. Então, mas é nesse momento que a gente começa a poder falar sobre algoritmo, né? Porque então eu acabei de falar, a gente entende que é máquina de Turing, eu já defini isso para vocês, apresentei algumas construções de máquinas de Turing para vocês, né? E então a gente consegue, já que são equivalentes por essa tese, a gente consegue pensar em algoritmo. E o que é de fato um algoritmo, né? Então, um algoritmo é uma sequência finita de passos para realizar uma tarefa, né? Isso é o que a gente já entende há muito tempo, né? Desde a primeira ambientação com vocês com computação, eu acredito que algoritmo tenha sido algo já definido e bem utilizado aí por vocês, né? Então, em outras palavras, poderia pensar como um passo a passo, uma receita de bolo, né? Então, existem inúmeras analogias aí para ter o que é um algoritmo, né? Então, isso antes de Alan Turing, né? Em 1900, né? Isso aqui a tese de Turing foi em 1936, tá? Em 1900, Hilbert, conhece Hilbert? Não é o Rodrigo Hilbert, mas é outro cara muito famoso também, pelo menos na matemática. Ele, nesse congresso, houve o Congresso Mundial da Matemática, ele existe a cada 2 anos, se não me engano. Já teve no Brasil, é o congresso que premia o Fields, e o Fields existe já desde 1800 e alguma coisa, se não me engano. É claro que data não é o meu forte, então posso estar falando várias bobagens aqui em relação à data, mas acho que é desde 1800 alguma coisa. Mas o Wikipedia pode ajudar vocês a responder essa pergunta exatamente, tá? Mas, nesse congresso de matemática em Paris, o Hilbert, ele falava sobre algoritmos. Na plenária dele, na apresentação dele, ele comentou sobre os 23 problemas, ou 25, ou algum número aí também, que eu já não me recordo exatamente, dos problemas do próximo milênio, né? Então, os problemas que deveriam ser resolvidos ali, tá? E aí ele apresentou 23 ou 25 problemas em aberto lá. Muitos foram resolvidos logo depois. Um desses problemas foi esse. Ele apresentou não exatamente com essa escrita que eu estou apresentando aqui, mas, em outras palavras, o que ele falou foi o seguinte: ele queria que fosse mostrado ou desenvolvido algum algoritmo que decida se um polinômio tem raiz inteira. O termo algoritmo, nesse momento, não existia. Não existia a palavra algoritmo. Foi esse termo apareceu com Alan Turing em 36, por volta dessa data, não em 1900. O Hilbert, ele apresentou essa frase da seguinte forma: conceber uma sequência finita de passos que decida se um polinômio tem raiz inteira, tá? O Hilbert apresentou dessa forma. Você repara como foi a pergunta dele, na verdade, o problema que ele deixou é o seguinte: ó, eu quero que vocês encontrem isso. Então, qual era a ideia dele? A ideia dele é que tivesse, é que fosse possível. Peraí, gente, que a gente tem uma mensagem aqui. Pronto. Então, vocês veem como essa demonstração, essa frase, mostra o que ele pensava. Ele pensava que sim, era possível ter um algoritmo, ter uma sequência de passos finitas, que consiga decidir se um polinômio tem raiz inteira. Concordam com isso? Sim. Sim. Ele pensou isso, ó, eu quero que vocês encontrem isso, porque é algo interessante. E vocês sabem o que é um polinômio?
Sabe o que é a raiz inteira de um polinômio? Primeiro, vamos tentar entender essa frase. O que é um polinômio? Depois entender o que é raiz e entender o que é raiz inteira. Matemático, responda. Não, matemático, não necessariamente. Qualquer um pode responder. Não, mas eu quero que o matemático aí tenha conhecimento. Né? Bom, então eu vou responder só por causa do tempo, tá? Polinômio é uma soma em que cada termo seja um produto de um inteiro com uma variável elevada a algum inteiro. Simplesmente é isso, tá? Repete, por favor. Polinômio é uma soma onde cada termo seja um produto de um inteiro por uma variável elevado a um inteiro. Ou seja, é uma soma, então você tem inúmeras somas aí, onde cada termo dessa soma, né, seja o que eu falei, um produto. Se é um produto, é um resultado de uma multiplicação de um inteiro. Então, vou botar aqui a n é um inteiro, vezes uma variável, sei lá, você pode pôr x, elevado a um inteiro, sei lá, n, sendo esse inteiro. Ou qualquer letrinha que você queira, tá? Mas é o inteiro. E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, similar a isso. Ou seja, um polinômio, um exemplo de um polinômio é o 2x ao quadrado, mais 3x. Isso é um polinômio. Você vê que a variável, ela está na base. Na potência não tem variável, na potência é o inteiro. Fala, Pedro. Desculpa, só para confirmar. Se você tiver só o 2x2, isso é um polinômio? Sim, é um polinômio. Tá elevado a 1, né? Porque aí é um caso onde a constante nesses outros termos são iguais a zero. Tá. E pode ser 1,5x2? Aí você poderia generalizar um pouquinho, não pensar no como inteiro, mas como um racional. Poderia também. Tá. Mas então, na verdade, eu poderia até expandir um pouco essa definição, pondo como a multiplicação, isso aqui sendo um número real, não necessariamente o inteiro, como eu falei. Mas o que mais importa aqui é que a variável está na base e no expoente está algo inteiro, tá? Cadê Arnaldo? Tá aí, não, Arnaldo? É verdade, Arnaldo. Tá. Só me dei conta dele agora. Tá legal? Então, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Quer um polinômio? Obrigado, tá ótimo. Isso é importante, inclusive, para conceitos de complexidade de algoritmos, tá? Então, se você estudar estrutura de dados, complexidade de algoritmos, ASA, APA, a gente vai entender, inclusive, na última aula do curso, essa noção de polinomial, exponencial, tratável e intratável em relação ao número de passos que o algoritmo vai executar. Mas, enfim, por isso que eu falei quando o Jailton falou, os matemáticos aí, não é questão de matemático, não. Isso aqui está na computação em diversos conceitos, em diversas motivações, tá? Então, beleza, isso aqui é um polinômio. Vocês já sabem, entendem mais ou menos o que é um polinômio. Então, eu quero saber o que significa agora ser raiz de um polinômio. É um número que verifica o polinômio. O número que zera ele é f de x igual a alguma coisa, tem uma função, o valor que zera ele é a raiz dele. O que significa zerar ele? O exemplo mais fácil é o de elevado, é o polinômio de segundo grau, né, que a gente resolve com o delta, né? Por exemplo, quando você tem um polinômio cuja maior potência seja 2, é o que a gente conhece como função de segundo grau. Quando a maior potência é o 1, é o que a gente conhece como função ou equação do primeiro grau, certo? Então, a função de segundo grau, ou equação de segundo grau, como vocês queiram melhor falar, a gente conhece um modo de resolver isso, né? Obter as raízes desse polinômio, que é pela fórmula de Bhaskara, né? Aquilo que a gente entende desde o fundamental.
Eu ia falar desde maternal, mas maternal não, né? Tá bem adiantado, hein? As crianças são muito adiantadas assim, se forem. Bom, mas o que a gente sabe, então, ok, você apresentou, falou de um jeito, para um exemplo, tem como você encontrar as raízes aí. Mas o que é de fato uma raiz? Minha pergunta não foi como obter uma raiz, mas é saber o que é uma raiz. Então, igualando a zero é o valor que verifica. Quando você substitui x igual a zero no polinômio aí, zera ele. Então, a Não. raiz do polinômio. Não. Se tem um polinômio não nulo, quando você coloca x igual a zero na variável, você zera ele. Qual é a instrução? Polinômio não nulo. O que é um polinômio não nulo? Polinômio não nulo é um polinômio que tem os coeficientes não identicamente nulos. Não. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 2, esquece o que tem aqui, tá? Mas, sei lá, seja 2x elevado a zero. Isso é um fator de um... Não, eu acho que eu me expressei mal. Tipo assim, um polinômio, a raiz de um polinômio, dado um polinômio, o valor que eu coloco em x e que dê zero no polinômio é a raiz. Aí sim, agora sim, tudo bem. Eu sei que vocês sabem o que é uma raiz de um polinômio, só quero ser rigoroso em termos a modo de vocês se expressarem, tá? Mas isso, raiz de um polinômio, em outras palavras, simplificando bastante, é o valor, se você está considerando somente uma única variável, você poderia ter aí polinômios com mais de uma variável, x, y, z e tudo mais, mas simplificando aí, né, essa nossa noção é somente ter uma variável, então o valor de x que você vai ter para que o resultado desse polinômio, ou seja, o resultado dessa soma, seja igual a zero. Isso é a raiz. É o resultado da equação para f de x igual a zero, né? Isso aí. Você quer saber qual é o valor de x que faz com que f de x seja igual a zero. Isso é uma raiz de um polinômio. Agora, o que a gente quer saber é raiz inteira. Por raiz inteira, então, é simplesmente aquela raiz que seja, ou seja, aquele valor de x que satisfaça duas coisas. Uma é que seja raiz, cujo resultado seja zero, f de x seja igual a zero. E, além disso, é que esse x seja um valor inteiro, né? Tem inúmeros polinômios que a gente sabe que não possuem raízes inteiras. Ok? Ok. Então, Luiz, até nesse caso aí você está fazendo o 10º problema de Hilbert aí, na verdade, a gente está usando o polinômio com coeficientes inteiros, que, na verdade, lá no feto, lá, ele definiu como equações diofantinas. Aí que entra com o polinômio inteiro, com coeficientes inteiros aí não racionais. A equação diofantina, sim. Isso aí. Beleza. Mas a gente pode simplificar pensando somente nisso daqui, tá? Então, o que a gente quer saber... Bom, conceber um algoritmo que faça isso. E aí, a gente tem um algoritmo que faça isso? Ou seja, esse é um problema decidível? É um problema que possui um algoritmo que, dado um polinômio, ele consiga responder o seguinte, sim ou não. Ou seja, sim, esse polinômio possui raiz inteira. Não, esse polinômio não possui raízes inteiras. O que vocês acham? O Hilbert, ele achava que sim, né? Que teria esse algoritmo, ele só não conhecia. Vocês falaram de algoritmo que faz isso? Vocês não falaram? Eu acho que é possível também. Quando é uma equação de segundo grau, vocês conseguem responder isso? Sim, é possível por meio da fatoração da equação ali, né? Sim, por meio da equação de Bhaskara. Você tem a fatoração, né? Aplica a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar as raízes. Agora, você verificar que as raízes são inteiras ou não são inteiras, você consegue. Então, são duas aí, no máximo duas aí, você verifica. Claro. Se são inteiros ou não. Decompondo você o polinômio já caminha para isso, você consegue chegar nesse nível de resposta. Tudo bem para quando você tem uma equação de segundo grau, mas quando você vai aumentando os expoentes de um polinômio, a resposta é não. A gente não tem
esse algoritmo que faça isso. Hilbert não estava certo, tá? Hoje sabemos que Hilbert estava errado e esse problema é insolúvel. Não significa não somos capazes ainda, significa que não existe, tá? Isso só foi provado em 1970. Mas fazendo o contrário, se fizer uma decomposição, não é possível construir um algoritmo? Você consegue fazer isso para potências pequenas, para acho que até 5, ou 4 ou 5, quando é o grau do polinômio, você consegue. Para mais do que isso, você já não consegue. Ele é um problema que você consegue. O seguinte, eu vou falar já no próximo slide melhor sobre esse problema. Até grau 4, né, Rodrigo? Beleza. Então, você tem essa demonstração de que esse problema, te dou um polinômio, eu quero saber se ele possui raízes inteiras, ele acaba sendo um problema que é possível reconhecer, mas não é possível decidir. Vou falar sobre isso já, tá? Entendi. Você consegue, por meio da inverso, ter dados, mas não consegue construir um algoritmo que vá solucionar de forma autônoma. Não. Vocês têm que entender a diferença entre decidir e aceitar. Eu vou falar melhor no próximo slide, tá? Mas só completando aqui esse slide, a tese de Church-Turing definiu precisamente a noção de algoritmo, porque aqui, nesse problema, a gente não tinha essa noção de algoritmo, né? A gente queria a sequência infinita de passos que resolvesse esse problema. Então, aqui, com a tese de Church-Turing, isso foi precisamente definido, inclusive a relação que as hierarquias possuem, certo? A hierarquia das linguagens regulares, livre de contexto, decidíveis, semidecidíveis, e a gente conseguiu, então, não a gente, né, mas enfim, aqui nessa época, foi possível demonstrar em qual desses conjuntos esse problema está. Ele vai estar na classe dos problemas semidecidíveis, beleza? Mas, então, foi mostrado que esse é um exemplo de um problema que não existe algoritmo para testar se um polinômio tem raízes inteiras, tá? Para entender melhor esse 10º problema de Hilbert, é o seguinte: pensa nisso aqui sendo um conjunto que seja o conjunto dos polinômios com raízes inteiras. Tá legal? Então, os elementos desse conjunto são polinômios. Quantos polinômios existem? Infinitos polinômios podem existir. Então, quais são os polinômios que possuem raízes inteiras? Esses que possuem raízes inteiras estão dentro desse conjunto D. Tá? Então, o 10º problema de Hilbert questiona se D é decidível, ou seja, se eu sei quem são, de fato, os elementos que estão e não estão em D. Isso que é decidir. É dado um polinômio, eu tenho que saber, ele pertence a D ou não pertence a D. Entendem isso? Isso que significa decidir. Isso que significa ter um algoritmo que responda sim para quando o polinômio possui raiz inteira ou não quando o polinômio não possui raiz inteira. Ok? Isso significa decidir. Eu não tenho nenhum conhecimento prévio em relação àquele polinômio. Não tenho. Eu quero saber, e aí? Existe ou não existe um algoritmo que me retorna sim e não sempre para esse polinômio? Tá? Entenderam? É isso que eu quero. Como eu acabei de falar, não existe isso, né? Não existe esse problema. Esse problema ele não é decidível, tá? Ele não é decidível, ou seja, não existe um algoritmo que faça isso. Isso que eu digo é para quando você tem polinômios cujo grau seja arbitrário. O grau do polinômio é a maior potência que tem naquele polinômio. Então, quando se fala ele não é decidível, é quando essa potência é arbitrária, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, qualquer valor que você tome aí. A gente sabe que para casos específicos, a gente consegue decidir. Por exemplo, para quando você tem uma potência 2, potência 3, a gente consegue. Agora, para quando você tem potências arbitrárias e não são esses valores 2 ou 3 ou 1 ou 4 até específicos, não. Pode ser que para algum caso em particular, algum polinômio específico, você saiba resolver
dizendo, nesse polinômio em particular, eu sei que existe sim uma raiz inteira ou não, mas a questão é muito mais geral do que essa. Você não tem em mãos o polinômio, pode ser qualquer polinômio também, entendeu? Em cada passo eu te dou um polinômio arbitrário, você não tem nenhum conhecimento prévio sobre ele. Então, isso não é decidível. Mas ele é Turing reconhecível, então isso pode ajudar um pouco vocês, até em relação ao que o Carlos comentou agora, tá? Entenderam o que é ser decidível? É eu ser capaz de ter um algoritmo que me responda, olha, sim, e também vai me retornar não. Ou seja, ele sempre vai retornar alguma coisa, tá? Isso é você decidir. Não tem um algoritmo que faça isso, tá? Tem um algoritmo que faça isso para quando você tem grau 2 no polinômio. Resolve a fórmula de Bhaskara, você consegue aplicar a fórmula de Bhaskara resolvendo aquilo em número de passos finitos. Então, aplicar a fórmula de Bhaskara é uma sequência finita de passos, ou seja, é um algoritmo, você pode até implementar isso tranquilamente. Você consegue obter as raízes. Depois, você verifica se os valores que retornou são inteiros ou não. E pronto, decidiu sim ou não, dependendo da resposta da fórmula de Bhaskara. Agora, isso foi para um caso particular. Para quando o grau é 2. Para esses arbitrários, como eu estava falando, não é possível, mas eles são Turing reconhecível. O que significa ser Turing reconhecível? Significa dizer que você consegue ter uma máquina de Turing que reconhece, mas ela não é decisora. O que significa ser Turing reconhecível? Significa, de novo, e essa aula de hoje, eu faço um gancho com o que foi a aula 15, a aula 14, sei lá qual foi a aula, mas foi a aula que eu defini propriamente essas linguagens. Vocês têm que entender a diferença dessas duas linguagens. Uma coisa é você decidir que eu estou batendo martelo em relação a isso desde o início dessa aula de hoje, inclusive é o assunto da aula de hoje. Mas vocês têm que entender também o que significa ser Turing reconhecível. Reconhecível é quando você só é capaz de parar quando você tem palavras que pertencem à linguagem. Ou quando aqui vai acontecer o seguinte, quando você tem um polinômio, você já sabe de antemão que o polinômio possui raízes inteiras, já tendo esse conhecimento prévio, sim, você vai ter uma máquina de Turing que vai parar. Ela vai parar no momento em que conseguir encontrar essa raiz inteira. Mas ela vai encontrar porque ela tem. E você já sabe que ela tem. Então, você pode deixar lá que ela vai parar. Existem problemas que nem isso a gente consegue. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Ou na próxima 2 aulas. Mas, voltando para cá, como seria uma máquina de Turing que reconhece D? Ou seja, se é um polinômio que possui raízes inteiras, então ele vai parar. Como é que você poderia fazer isso? Um modo bem simples é o seguinte, vamos tentar simplificar ao máximo esse polinômio, poderia generalizar para um polinômio qualquer, mas num caso mais simples, que seja aquele que P, o polinômio, só possui x de variável. Polinômio eu poderia definir também tendo mais uma variável, x, y, z e tudo mais. Vamos restringir isso a somente o caso em que e que o polinômio só possui uma única variável, tá? Tudo bem? Eu poderia definir um polinômio que seja uma função de x, y, z, ou seja, o número de variáveis aqui ser o quanto você queira. Vamos restringir aqui nessa aplicação polinômios que só possuem uma única variável, só possui o f de x mesmo, só possui x como variável. Tá legal? Você consegue generalizar essa ideia do reconhecedor para outros polinômios com mais do que uma variável. Mas, simplificando aqui primeiro, então, vamos pensar nesse subconjunto, né, desses polinômios que possuem inúmeras variáveis aí, nesse conjunto D1, que seja aquele conjunto que tem os polinômios P, cujo x seja a raiz inteira desse polinômio. Aliás, P é um polinômio em x somente, só tem essa única variável com raiz inteira. Tá legal? É um subconjunto desse, tá?
Só possui uma única variável. Bom, então, como seria um reconhecedor para isso? É testar. É você simplesmente, na entrada, M1 entrada é um polinômio em X, tá? Então, essa máquina, ela vai fazer o quê? Calcule o valor de P, substituindo X por 0, por 1, por menos 1, por 2, por menos 2, por 3, por menos 3. Vocês concordam que ela vai parar em algum momento? P resultar em 0 para alguma substituição, então aceite. Você substitui no polinômio que você tem em mãos, que você sabe que possui raízes inteiras. O que a gente está querendo fazer não é decidir. A gente tem um conhecimento prévio que esse polinômio P possui raízes inteiras. Então, o que a gente quer fazer é só conseguir dizer quem é. Isso que é o reconhecedor. É mais simples. Você já sabe que ele possui raízes inteiras. Só basta você saber quais são. Para você saber quais são, faz esse passo a passo que pronto. Ó, a webcam, ela muda, né? Mas muda direto, hein, o Leonardo? Tô notando que tá toda hora mudando. Ela me deixa desfocado e depois ela foca. Mas enfim. Sim, ela fica mudando isso. Né? Ah, beleza. Vou tentar não olhar para mim tanto. Então, o que a gente tem que fazer é, para determinar quem são as raízes inteiras, substituir valores. Em algum momento ela vai parar. Ela não vai ficar no loop infinito, porque você sabe que o polinômio possui raízes inteiras. Entenderam isso? Pode demandar muito tempo, mas ela vai parar em algum momento. Entenderam? Ok. Sim. É simples assim. Então, note que se P tiver raiz inteira, em algum momento a máquina M1 vai parar e vai aceitar. Caso contrário, ela vai rodar para sempre. O que significa caso contrário? Caso contrário é se você colocasse para rodar nessa máquina de Turing aí que você está construindo para a sequência de passos algorítmicas aqui, um polinômio que você não sabe se possui raízes inteiras ou não, ou pior do que isso, um polinômio que não tenha raízes inteiras. Ele vai ficar testando e ele vai parar em algum momento? Nunca vai parar. Vai entrar num loop infinito. Por que infinito? Porque existem infinitas possibilidades em que a cada passo ele vai ficar testando uma dessas. E ele não vai parar porque ele não tem. Quando você vai ter a certeza, se você não sabe de antemão que esse polinômio não possui raízes inteiras, você vai ficar na dúvida. Essa dúvida é o que eu vou formalizar melhor na próxima aula, quando eu falar do problema da parada. Mas entendem isso, que você ter um reconhecedor não significa necessariamente você ter um decisor? Vocês entendem a diferença de decisor e reconhecedor? Entendem isso? Beleza? Beleza. Então, por favor, assistam a aula novamente, porque eu concordo que seja um assunto que eles são similares. Você pode chegar a uma certa similaridade entre as duas coisas e, na verdade, são muito diferentes as duas coisas. Tenta entender, de fato, o que significa essas distinções aí entre esses tipos de linguagem, tá? Então, uma máquina M para D pode ser construída similarmente, né? Isso que a gente acabou de fazer foi considerando esse subconjunto desse D, que é aquele que os polinômios só possuem uma única variável x. Para você generalizar possuindo mais do que uma variável, você considera as combinações aqui desses termos e pronto. É só fazer isso, tá? X valendo 0, Y valendo 0, Z valendo 0. Depois X valendo 0, Y valendo 1, X valendo 0. Ou Z valendo 0. Entende? Faz essas combinações. O ponto é a distinção entre reconhecer e decidir é que decidir você sempre consegue parar em um número de passos finitos, respondendo sim ou não. Decisor você só para quando sabe que sua entrada possui resposta sim. Eu falei decisor não, é aceitador. Vou voltar.
Decisor, você consegue sempre parar em um número de passos finito, respondendo sim ou não. Reconhecedor, você consegue parar somente quando você tem de antemão que a entrada possui resposta sim. Quando a resposta é não, você vai ficar aí na dúvida e você não sabe, e aí? Vai parar, não vai parar? Você está na dúvida, entendeu? Basicamente é isso. Aqui eu não estou interessado em um número de passos que seja uma função polinomial. Pode demandar muito tempo, pode demandar um tempo exponencial aí. Como eu falei, você fazendo essas combinações aqui, considerando polinômios que possuem mais do que uma variável, o número de passos pode ser muito grande. Pode ser uma função exponencial em relação ao número de variáveis. Ou seja, se você tem 3 variáveis, pode ser que o número de passos dessa testagem, dessa certificação, dessa verificação, seja, sei lá, 3 elevado a n, onde n é um número de passos, sei lá. Então, fica algo muito exponencial. Ainda assim, existe um decisor. A minha preocupação em relação a um reconhecedor, a minha preocupação em relação a ser decisor ou ser reconhecedor não está no número de passos ser rápido, mas está em ser possível ser resolvido em um número de passos finito.